Boa noite a todos e todas. É um prazer estarmos aqui. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram e todos que compareceram aqui à nossa live. Essa live ela faz parte de um projeto que se intitula Med Carreiras, que tem como objetivo discutir os aspectos relacionados à carreira médica. A gente sabe que durante, né, o período de formação do médico e dos profissionais de saúde, de modo geral, a gente discute vários saberes relacionados à prática profissional, mas uma das coisas que a gente percebe que os alunos, ao terminarem o curso, se sentem ainda pouco experientes ou têm algumas angústias são relacionadas a justamente a vida do trabalho, quer dizer, como que ele vai administrar o seu próprio negócio, como é que ele vai empreender, afinal, a prática clínica, o profissional médico, ele realmente precisa de construir a tua carteira de clientes de maneira séria, de maneira competente, mas ao mesmo tempo saber como lidar e fazer a gestão da sua própria unidade ali de negócio, que é o seu consultório, né, a sua clínica, em relação, por exemplo, à contratação dos profissionais que vão trabalhar, a locação daquele local, né, daquele imóvel ou daquele ambiente onde ele vai montar o seu primeiro consultório. Então, hoje a gente está aqui com algumas pessoas muito especiais que vão nos apoiar aqui na discussão e, ao término, a gente gostaria de abrir para perguntas e trocar um pouco, conversar um pouco com os colegas que estão assistindo, quais são aí os grandes desafios que vocês enxergam assim que a gente conclui a nossa formação, em especial após a faculdade, mas mais comumente depois da residência ou da pós-graduação, quando a gente se forma um especialista, como a gente então vai lidar com isso, né? Se a gente vai abrir seu próprio consultório, vai trabalhar sempre dentro de algum hospital, ou vai juntar com alguns amigos. A gente vai ver quais são as tendências hoje relacionadas essa fase da carreira médica. Então, esse programa Med Carreiras, eles propõem a discutir esses aspectos. Hoje é dos nossos encontros. A gente já tem tido no ano passado alguns encontros muito interessantes e temos uma boa programação aí ao longo desse ano. E para isso, eu gostaria então de me apresentar. Eu sou médico, neurologista, eu sou atualmente o diretor da Vertical de Medicina, dos cursos de medicina do grupo educacional Edux, né? As pessoas conhecem como, por exemplo, a Unidade Estácio de Sá, a Unifacid, que tem também dentro do teu grupo, né, do nosso grupo, o SJT, e aí hoje o SJT está promovendo esse evento junto aí ao programa Med Carreiras. Então, para dividir comigo aqui essa discussão, a gente trouxe três pessoas profissionais e acadêmicos que têm muita experiência aí, uma vivência muito interessante na área e com certeza vão enriquecer o nosso debate aqui hoje. A gente já vou passar para eles se apresentarem com mais profundidade, mas bem rapidamente vou aqui falar da alegria e agradecer a presença aqui dessas três colegas que vão, ao longo dessa 1h30 aqui, discutir o assunto. Nós temos aqui o Júnior, que é acadêmico do 7º período, ele vai se apresentar melhor. Ele tem uma formação prévia na área de administração, lá no IBMEC, ele é atualmente presidente da Liga de Empreendedorismo Médico, então ele vai contar um pouquinho como é que ele chegou até aqui, já no 7º período, praticamente aí às vésperas de entrar no último ciclo do curso, e já ele vai falar um pouco com a gente. A Júlia, ela é acadêmica de medicina, atualmente ela faz curso de medicina na Faculdade das Américas, na FAM, em São Paulo, capital, e ela já está no internato, então ela vai falar um pouquinho da visão desse interno. Ela atualmente tem um perfil no Instagram onde ela vai explicar um pouco melhor, onde ela relata toda a vivência, a experiência de um acadêmico de medicina. Então ela tem lá uma experiência grande em dividir, receber dos colegas e dividir quais são as dores, as dificuldades, os desafios. E também a Rosane Feitosa, que é a CEO, fundadora de uma tendência hoje no âmbito aí dos consultórios médicos, que é a Plenos, que vai falar um pouquinho com a gente do que tem hoje realmente de mais novo nesse modelo. É um espaço de coworking, ela vai explicar um pouco melhor, e a gente vai entender quais são as opções que realmente hoje um acadêmico ou um médico tem durante a sua profissão para montar o teu espaço de atendimento.
Então, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem um pouco melhor, antes da gente começar a discutir o tema e as perguntas. Eu vou começar convidando a Rosane, depois a Júlia vai se apresentar e, por último, o Júnior, que já vai iniciar os trabalhos aí, as perguntas e a discussão da mesa redonda. Então, por favor, Rosane, obrigado pela presença, e aí a palavra está com você. Chay, obrigada. Primeiro, queria agradecer, boa noite a todos. Agradecer especialmente ao Dr. Silvio Peçanha e à equipe do SJTMed, né, que abriu esse espaço para a gente contar um pouco dessa nossa inovação aqui no Rio com relação ao espaço compartilhado, né? Então, meu nome é Rosane Feitosa, eu tenho alguns anos de experiência na gestão de administração, na gestão pública, inclusive, e desses meus 54 anos de vida, eu passei mais da metade lidando com fluxo de pessoas, atendimento, e aí sempre tive uma grande paixão por criar experiências incríveis, né? E esse novo mercado compartilhado sempre me atraiu enormemente. E com isso eu trouxe essa minha experiência junto a essa inovação para a área de atendimento médico. E com isso criamos o Espaço Plenos para oferecer para os médicos essa possibilidade de ter um ambiente pronto com um menor custo. Né? Assim, em vias de regras, é mais ou menos isso. Maravilha, Rosane. Vamos agora passar para a Júlia se apresentar um pouquinho. Essa primeira rodada de apresentações, depois a gente vai para a pauta da nossa discussão. Então, por favor, Júlia. Boa noite. Queria agradecer ao Silvio, ao Dr. Silvio e à SJT pelo convite, né, por fazer parte dessa live hoje. E para me apresentar, eu me chamo Júlia Azevedo, eu sou acadêmica de medicina do 9º período na FAM, em São Paulo, e eu sou administradora da página Julia MedStudy no Instagram, como o Dr. Silvio mencionou. Eu comecei o Instagram em 2018, com o objetivo de compartilhar meus estudos, meus resumos, minha rotina, e, além disso, eu pretendo utilizar ele para uso profissional assim que eu me formar, né, com tudo que já foi construído durante esses anos, principalmente porque as mídias sociais, elas são de extrema relevância e importância, porque são as principais formas de networking atualmente, né. Inclusive, elas entram na nossa discussão hoje, porque o processo de você montar o consultório médico envolve também o marketing, né? E o uso dessas redes sociais para você alcançar um público maior e potenciais pacientes. Então, eu tenho convicção que a discussão de hoje vai ser enriquecedora e que vai impactar diretamente as decisões de quem está assistindo e as minhas também. Maravilha. Obrigado, Júlia. E agora, a apresentação do Júnior. Por favor, Júnior. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Bom, sou o Júnior, né? Eu sou acadêmico também, do 7º período, da Estácio. Eu sou um dos presidentes do centro acadêmico da faculdade e cofundador e vice-presidente da Liga de Empreendedorismo Médico, lá da Estácio Presidente Vargas, que a gente foi um dos pioneiros também nessa questão de empreender, né? Bom, como o Silvio falou, eu já tenho uma formação prévia, eu sou graduado em administração de empresas pelo IBMEC, que faz parte do grupo da Edux, e agora estou nessa jornada aí da medicina, aprendendo e conseguindo fazer esse matriciamento das informações da administração junto com a medicina e conseguindo ter uma visãozinha um pouco diferenciada com a pouca experiência que eu tenho. E uma das coisas também que eu percebo ao longo dessa pouca trajetória médica, com contatos dos meus amigos recém-formados, é que muitos amigos, eles não sabem, quando eles se formam, na verdade, eles ficam fazendo aquele movimento browniano, indo para lá e para cá, não sabe para onde é que vai. Então, eu queria perguntar para o Silvio, com a experiência que ele tem, o que você percebe, para onde que os alunos recém-formados e os médicos mais jovens, para onde que eles vão? Eles vão dar plantão no hospital, eles vão para a UPA, eles criam já o consultório próprio deles? Você acha que é fácil isso tudo para eles? E como é que você acha que tem essa questão da decisão em cima deles, em cima disso? Porque eles vêm de um ambiente que não é dado para ele, ao longo da formação, toda essas aulas, né, de como estruturar uma carreira médica, de como
de como empreender, aula de finanças médicas, isso ao longo da formação médica não está presente na grade curricular, né? Agora os médicos estão correndo, os alunos de medicina estão correndo atrás por fora, a Estácio consegue prover isso através de Medcarreiras, né? Mas a maioria das faculdades não tem isso, então o aluno sai recém-formado e para onde é que ele vai? O que ele tem de background para poder fazer e tomar uma decisão? Perfeito, Júnior. Então, começando essa discussão, eu acho que imagino que muitos colegas aqui que estão assistindo são médicos ou acadêmicos de medicina. A gente sabe que a realidade é que o médico recém-formado ele encontra uma alta empregabilidade em hospitais, né? Em geral, a gente tem aí uma quantidade grande de alunos recém-formados que vão trabalhar em plantões, em hospitais de emergência. Alguns já conseguem, dependendo da experiência que desenvolveram dentro da faculdade, já trabalhar em algum CTI. Então, a gente entende que a primeira etapa da formação desse profissional, né, recém-formado, está muito relacionada no dia seguinte da formatura, muitas vezes até no mesmo dia da formatura, com carimbo na mão, já está dando um plantão à noite. Então, é uma necessidade natural de começar a trabalhar, e isso é em paralelo os estudos relacionados realmente à residência. Então, o que eu vejo hoje de oportunidade de trabalho para o médico, que a gente sabe da empregabilidade do médico é muito alta, muitos acabam trabalhando realmente em plantões, em hospitais. Uma atividade que em alguns lugares tem uma boa remuneração, mas exige muito, né? Então, esse profissional acaba precisando se especializar, porque ele quer montar o seu próprio negócio, o seu próprio consultório, ter a sua especialidade, para que não passe a vida toda nessa situação. É lógico que tem aqueles que gostam de dar plantão, querem ficar durante toda a vida, e aí vão se especializar também, por exemplo, na especialidade médica, que é urgência e emergência, né? Então, eu diria, aí no caso, Júnior, que eu acho que a oportunidade de trabalho para esse recém-formado, em geral, são os hospitais, que realmente abrem muitas vagas, as unidades de saúde de atenção primária, né, trabalhar aí na rede primária de saúde, nas unidades básicas de saúde, né, nas equipes de saúde da família, mas também alguns têm já consultórios ou clínicas dos pais, né, da família, e já tem alguma referência, então você já começa a trabalhar num espaço que é da família, de um amigo, de alguém que você tem como referência. Mas a gente tem visto também aqueles que, uma vez terminada a residência, começam ou a pós-graduação, ou seja, se especializaram, eles então começam a ter o interesse em montar o seu próprio consultório. Então, aconteceu isso comigo, né? Todos os profissionais especialistas, que chega um momento que você quer montar a tua clientela, você quer começar a ter lá a tua plaquinha, teu nome, Dr. Silvio, neurologista, e quer atender, ter como dar teu cartão pessoal lá e começar a montar a tua carteira de clientes. Então, é muito comum a gente enfrentar nessa fase a necessidade da gente buscar um espaço, alugar um espaço, montar o nosso consultório para começar a atender. Uma outra modalidade sobre a qual a gente também vai conversar hoje é justamente o que tem de diferente disso. Quer dizer, trabalhar em um hospital durante um tempo, fazer residência de especialização e depois montar o teu próprio negócio, a tua própria clínica, o teu próprio consultório, como tem surgido agora no segmento de várias empresas que trouxeram a experiência do coworking, do mundo dos negócios, para dentro da realidade do médico. Então, acho que são essas as grandes frentes aí. E aí eu aproveito a tua pergunta para passar para a Júlia, porque a Júlia, ela, já se preparando para essa live, ela fez uma pesquisa lá com os mais de 20 mil seguidores lá do Instagram, em relação a quais são essas angústias, quais são essas questões que afligem os alunos de medicina quando pensam no momento de montar o seu consultório. Então, Júlia, eu vou passar para você e perguntar para você aí o que você capturou aí de dúvidas e de temas de interesse aqui para a nossa conversa. Então, ontem eu abri uma caixinha de perguntas, né, direcionada ao público do meu Instagram, que é principalmente de estudantes de medicina, tem alguns médicos também, mas a grande maioria é de estudante de medicina, e foram perguntas diversas, mas a maioria ficou em dúvida em relação às burocracias envolvidas, né, nesse processo, sobre como começar, como atrair os pacientes, a questão financeira, né, os custos envolvidos, e
Então, queria voltar para você, Silvio, né? Você tem essa experiência na área. Eu gostaria de saber de você, né? Quais são essas dores do médico ao montar o seu primeiro consultório, né? Seu consultório. Eu acho que tem alguns aspectos que foram tocados aqui, e você colocou muito bem, que hoje há uma dúvida muito grande. Como é que o médico faz seu marketing pessoal? O marketing sempre foi visto pela medicina como uma coisa complexa, uma coisa difícil. Como é que o médico vai mostrar a qualidade do seu trabalho? Você, por exemplo, é uma influencer, você tem lá, mostra lá todo a tua rotina. Tem muitos médicos hoje que, de maneira ética, de maneira cuidadosa, fazem esse marketing pessoal, que é um marketing positivo, não é um marketing falso, é aquela coisa de você tem muita qualidade, você tem uma grande formação numa área clínica ou cirúrgica, você realmente tem a questão de como você vai mostrar isso para as pessoas de forma cuidadosa, para que as pessoas reconheçam a qualidade do seu trabalho. Então, acho que uma das dores que a gente pode discutir aqui ao longo do papo é a questão do marketing pessoal, como é que a gente faz esse marketing pessoal, acho que é uma coisa complexa. A questão também da gestão de pessoas, eu nunca tive ninguém no meu time e agora eu tenho que gerenciar pessoas que trabalham comigo diretamente, faturista, secretária, o time, né, todo, como é que a gente administra essas pessoas, faz a gestão dessas pessoas dentro do nosso consultório. Eu acho que uma outra dor importante aí é como a gente precifica a nossa consulta. Como é que eu vou avaliar quanto eu vou cobrar na minha consulta, né? Isso é uma outra coisa que eu acho que eu queria até ouvir também a Rosane, o que ela vê, o que ela costuma ver dos médicos que utilizam lá o espaço compartilhado lá. Eu acho que também você sempre se preocupa com, tudo bem, agora eu vou passar a atender, será que eu vou preencher a minha agenda? Será que eu vou ter pacientes realmente que se eu fizer, obviamente que se você tiver um atendimento e que o paciente se sinta acolhido, que ele se sinta um atendimento resolutivo, óbvio que ele vai se manter, vai voltar, vai indicar você para outras pessoas, e acho que uma grande dúvida que se tem hoje também quero montar meu consultório, meu espaço para atender, será que eu atendo convênio ou eu começo a construir a minha carteira de pacientes particulares? Então, acho que são algumas das dores que eu entendo que são muito comuns, né? E aí, enfim, não sei se você concorda, se tem algumas outras questões que você costuma ver aí diferentes, se alguém no chat está trazendo aqui também alguma outra dor. Não, eu acredito também que essas sejam as dores de todos os médicos, inclusive tudo que você citou aqui agora foram perguntas feitas na caixinha de perguntas, e principalmente médicos recém-formados, né? Os estudantes que estão agora nos últimos períodos, né? Que já estão pensando em montar o consultório, ou até mesmo aqueles que já estão há um longo tempo na carreira e querem se atualizar, né? Atingir novas pessoas. E eu acho que a Rosane, ela pode nos informar mais sobre isso, né? Sobre como criar um consultório, como montar o seu consultório e principalmente como manter ele, né? Como manter a qualidade e tudo mais. Então, posso falar um pouquinho aqui para vocês? Então, gente, deixa eu falar um pouquinho então da história do início da Plenos, né? Na verdade, o que nós identificamos? Que existe uma tendência, né? A economia hoje é uma economia colaborativa. As novas gerações, e inclusive mesmo no segmento médico, a gente percebe uma importância, uma preocupação muito grande das novas gerações com aquilo que ele está usando, com o desperdício de recursos, né? E esse movimento de colaboração, de compartilhar recursos, ele já vem acontecendo em muitos segmentos. E a gente identificou que na área médica, na área de saúde, também seria possível, né? Assim como os coworks eram um ambiente só muito da economia criativa, né? O pessoal de design, criação, marketing, estavam muito nos espaços compartilhados, só que a gente percebe que há um grande movimento, porque o mundo está sendo compartilhado, né? Então, a gente está caminhando para essa necessidade. E o que a gente traz com a questão do compartilhamento, Júlia? Otimização do processo, uma maior tranquilidade para o novo médico não ter, inicialmente, todas as preocupações, não só econômicas de custo, mas da gestão da recepcionista, da preocupação da agenda. Então, como que se deu a construção
da Plenos foi muito para atender a essa demanda, né? A essa necessidade. E uma outra coisa que a gente percebe também é essa preocupação do novo profissional com relação a realizar aquele grande sonho que é ter o consultório. Ele sai, como o doutor Silvio mesmo falou, ele vai para o plantão, a empregabilidade não é bem o problema, né? O problema vem ele realizar aquele grande sonho de ter o seu consultório montado. E aí vem os custos enormes da locação, de uma decoração adequada, daquela localização do público, né, que ele quer atender, dependendo da especialidade. E aí são muitas decisões, né, para um momento tão crucial da carreira. E aí a gente entende que e tem sido a receptividade dentro do segmento tem sido muito boa. É muito interessante ver a felicidade do médico e do profissional, né, quando ele chega aqui e vê que ele vai ter a estrutura pronta, o seu consultório montado, a secretária disponível, com a agenda, né, também para fazer a captação do seu paciente. Isso dá uma liberdade para que ele se preocupe somente com aquele encantamento da consulta, sabe? Perfeito, Rosane, interessante. Então, quer dizer, a gente tem uma trajetória, seria mais clássica, né? Que seria a gente acabar a residência, acabar a especialização e montar o nosso próprio consultório, mas tem muita coisa nova surgindo com a telemedicina, com os novos recursos, a pandemia, eu acho que ela deu muita atração nisso, né? E aí você está trazendo uma experiência de algo que você, na posição de usuária, de paciente, observou, pelo que você explicou para a gente, de uma necessidade de ter um espaço onde o médico pudesse se sentir em casa, mas, ao mesmo tempo, se ele quer atender alguém. Vou dar um exemplo no meu caso. Às vezes, eu estou na Barra e alguém quer que eu atenda um familiar e aí, em geral, no modelo mais clássico, é assim, mas onde é o seu consultório? Eu vou até o seu consultório. Em espaços como esse que você está trazendo aí como modelo, eu posso, por exemplo, entrar no aplicativo, ver um horário, tá ali disponível ali naquele mesmo dia, marcar e atender aquela pessoa num local que, na verdade, para a visão do paciente, é como se fosse o meu próprio consultório, mas, na verdade, é um espaço colaborativo, onde existe uma situação em que mais dinâmica e flexível, né? Onde esse médico consegue atuar e atender em diversos locais sem necessariamente ter ali o seu consultório fixo, vamos dizer assim, né? Exatamente, doutor Silvio, exatamente. E exatamente essa é a diferença do modelo que a gente apresenta. Então, assim, ele pode se divulgar o seu consultório, né? Ele vai ter um endereço, né, num local, né, nobre ou um local diferenciado, com a liberdade de atendimento dentro da sua necessidade, né? Então, existe dentro dos modelos de possibilidade de abertura de um consultório, ele pode, como foi dito aqui, acho que por alguém do grupo, acho que o Silvio mesmo, ou foi o Júnior, que ele pode seguir os passos dos pais, né, ou da família, caso seja um médico oriundo de uma família de outros médicos e ter esse ambiente para atender. Mas, normalmente, quando isso não acontece, ter essa possibilidade de ter o seu local de atendimento com toda uma estrutura montada, então, como acontece no nosso espaço, e existe essa formatação de consultório compartilhado, a gente percebe que já é uma tendência em outras cidades, e que bom que seja assim, né? Então, ele tem a liberdade de entrar no aplicativo, conciliar a sua agenda de demanda do paciente com o espaço disponível, né, na unidade que ele escolher para atender. Então, ele só tem a preocupação única e exclusiva de atender o seu paciente. Todo o resto, todas as outras preocupações operacionais e que ele teria que estar dando conta ali, ele já não vai ter. A gente costuma dizer que aqui na Plenos a gente quer cuidar do médico para que ele cuide do seu paciente, né? Então, a gente cria um ambiente onde a gente cuida de todas as necessidades dele para que ele cuide apenas da relação médico-paciente. Perfeito. A gente está recebendo aqui várias perguntas interessantes. Eu estou aqui em paralelo acompanhando aqui o grupo que está assistindo
pelo YouTube, e já eu vou abrir então aqui as perguntas. Tá vindo várias questões interessantes aqui. E aí algumas eu acho que a Rosane vai ser a melhor pessoa para explicar, mas também eu vou querer ouvir um pouquinho da opinião do Júnior, da Júlia também. Antes da gente começar a responder as perguntas, queria ouvir um pouquinho mais da visão do Júnior, porque o Júnior, ele, como eu disse, ele tem a formação em administração. Falando um pouquinho do empreendedorismo médico, porque quando a gente monta o nosso próprio negócio, a gente é uma pessoa física até se formar, mas no momento que a gente começa a ter uma receita, né, a gente é um profissional liberal, de uma certa maneira a gente acaba constituindo uma empresa. A empresa não necessariamente uma pessoa jurídica, mas a gente tem que cuidar da nossa receita, dos nossos custos, do que efetivamente você vai dedicar a tua vida pessoal, os seus projetos de vida. A gente sabe que a medicina ela é uma profissão de vocação. A gente é importante que a pessoa tenha vocação para que ela faça o melhor ali do atendimento ao paciente, mas ela tem que organizar também toda a sua vida financeira. E isso é uma coisa que eu queria entender do Júnior. Hoje, o que falta ao médico do ponto de vista de carreira, né? E depois a gente já volta nas perguntas bem interessantes aqui, especificamente sobre o consultório. Mas pensando na carreira, uma vez formado médico, o que esse profissional precisa se atentar, né? O que ele precisa passar a entender para que ele faça bem a gestão do seu próprio tempo e da sua carreira como um todo? Qual a tua visão em relação a isso, Júnior? Eu acho que o médico recém-formado, o que falta para ele, na verdade, é perceber todos os gaps que ele teve ao longo da sua trajetória, do seu desenvolvimento enquanto médico, para conseguir se desenvolver como um empresário, não apenas um médico. Então, por exemplo, ele pode ser um excelente médico, ele pode dominar exatamente toda a fisiopatologia clínica da síndrome mielodisplásica, mas se ele não souber como que faz um CNPJ, como que corre atrás disso tudo, antigamente, até então, ele estava ferrado. Hoje em dia, graças a Deus, as gerações atuais estão conseguindo trazer novas soluções para os problemas. As pessoas estão conseguindo empreender mais com isso. Mas essa é a grande questão. O médico recém-formado, ele precisa ter a humildade de saber identificar que ele não está tão capacitado assim para ser um bom empresário. Ele precisa correr atrás disso. Então, se ele conseguir identificar esse gap, ele consegue voar longe, ele consegue bastante coisa. E uma coisa que facilita muito toda essa questão de gerência, né, dele é a existência dessas empresas, como é que é o caso da Rosane, que ela conseguiu fazer um duplo empreendedorismo, né? Ela empreendeu tanto para os médicos quanto para os pacientes, porque os médicos estão tendo, de acordo com esse modelo de negócio dela, está tendo toda essa questão resolvida, está tendo todas essas burocracias que os alunos têm dúvida, que os médicos têm dúvida, tudo isso vai estar resolvido. E a questão dos pacientes, eu entendi também que tem todo um diferencial para o paciente que está sendo atendido nesse espaço de coworking, né, de co-med working. Então, isso é um duplo empreendedorismo, é um salto enorme, e é um movimento bem disruptivo, assim, que eu falei, caraca, muito bom. Fiquei muito, muito feliz de saber que isso existe, né? E saber que assim, os médicos não vão estar também desamparados totalmente quando eles se formarem. Acho que isso é bem legal. Mas o que você acha que para os pacientes... não sei se eu respondi sua dúvida, Silvio, com relação a das finanças. Respondeu sim. Ah, então beleza. Mas o que você acha, Rosane, que esse seu modelo de negócios, né, que a Plenos, ela oferece de diferencial agora para a experiência do cliente? Com relação agora à visão do cliente, do paciente. Legal, Júnior. Então, aqui no espaço, quando nós pensamos o espaço, eu usei muito da minha experiência pessoal enquanto consumidora, né? Eu coloquei aqui para vocês que eu tive assim, uma experiência de atendimento e sempre buscando excelência de atendimento. Sou uma cliente meio chata, né? E aí tenho espaço fisicamente pensando como eu, enquanto paciente, me sinto quando vou a um consultório convencional. Eu normalmente vou ao consultório porque a gente está doente, né? E quando a gente chega, normalmente nos consultórios convencionais,
a gente se sente assim, os mais antigos especialmente, né, tão doente, né, quanto o ambiente fica pesado, a gente percebe hoje uma grande mudança, né? Os hospitais hoje eles têm cara de hotéis, né? Eu acho que vocês até o próprio hospital hoje já está mudando esse movimento. E aí nós trouxemos esse movimento para dentro da Rede Plenos também. Então, assim, aqui a gente tem um ambiente diferenciado do tipo, não temos uma televisão para dar aquele clima de consultório de espera, sabe? A gente tem um ambiente mais tranquilo, mais zen, com uma música ambiente, poucas sinalizações, só aquelas obrigatórias mesmo, que lembre que você está num consultório médico. Dentro do próprio consultório, nós trouxemos assim, elementos da natureza, uma maca diferenciada, feita especialmente para aquele, né, sendo especialidades que não necessitam de um equipamento específico, né? Então, nós trouxemos um mobiliário mais aconchegante, mais acolhedor, para quebrar um pouco, porque, na verdade, o objetivo do paciente, quando entra, é encontrar ali um super médico que lhe traga a sua saúde de volta, né? Então, a gente acha que esse momento é importante, inclusive, para a fidelização desse paciente com esse médico, né? Ele vai ter uma experiência incrível na hora que ele sentar para a consulta, mas a gente entende que o momento desse encantamento, ele começa quando a recepcionista da rede atende, quando a gente marca, quando a gente se interessa pelo problema dele ou pela necessidade que ele tem, quando ele chega no espaço e é acolhido de uma forma diferenciada, até o momento onde ele senta e vai ser efetivamente consultado pelo profissional. E uma coisa que é legal assim, de registrar, Júnior, que essa preocupação desse ciclo todo, a gente cuida para o médico, sabe? Então, assim, quando ele vem conhecer o espaço, a gente apresenta qual é essa proposta de valor, né? Até para que ele entenda e veja se está aderente ao valor dele também enquanto profissional, né? Obviamente. E aí, a partir do momento que ele acha interessante e ele concorda com isso, ele não se preocupa mais. Então, assim, esse encantamento, todo ele é feito por nós, né? Ele não se preocupa, ele só vai ficar com a última etapa, que é a etapa de super atender e, enfim, de dar a solução e encaminhamento. De ser médico, né? De ser apenas médico. Exato, e ser médico. É isso. Maravilha. Eu vou começar a ver algumas perguntinhas aqui. Tem muita pergunta interessante. E aí, para a gente conseguir apoiar aqui as pessoas que estão perguntando, eu vou acho que começar já com algumas perguntas e depois a gente, se não conseguir responder todas, obviamente, a gente depois faz aí um FAQ, responde e manda para os inscritos. Eu vou começar aqui. Deixa eu consultar aqui o chat aqui do Facebook, do YouTube. Bem, tem umas perguntas aqui interessante. O Henri, ele pergunta o seguinte: qual será o melhor momento de montar o seu próprio consultório? Essa é uma pergunta super interessante, porque esse momento, e aí o Júnior falou isso, a Júlia também, não existe uma fórmula, porque cada um vai sentir o seu momento de começar a perceber que ele já está preparado o suficiente. E tem outra pergunta lá embaixo que fala sobre isso. Será que o médico tem que logo montar o seu consultório ou ele primeiro precisa estar muito seguro? Olha, quando a gente vai se formar, a gente já fica super inseguro do primeiro plantão. Aquele primeiro plantão e tal, aí tem um colega que ajuda, que é mais sênior, e aí a gente ali vai dar a primeira carimbada no papel, no primeiro atestado de óbito ou no primeiro receituário. Isso é um momento muito importante para a gente se constituir quanto médico, né, quanto profissional de saúde. Então, essa primeira etapa, que é dar o plantão e tal, correr atrás, ela não deve ser de forma nenhuma criticada, porque é o momento da gente ganhar segurança. A hora que você decide montar o seu próprio espaço, você começa a construir a tua própria clientela, é um momento em que você precisa estar realmente se sentindo seguro. A gente sempre vai estar fora da zona de conforto quando a gente dá mais um passo. E eu me lembro bem da primeira vez que eu marquei um paciente que eu tinha uma grande responsabilidade de atender aquela família, aquele paciente, saber estabelecer o bom diagnóstico diferencial, pedir o exame certo
e tratar adequadamente para depois, no retorno, eu ver que aquele paciente realmente está respondendo. A neurologia, inclusive, tem muito isso, né, de você precisar iniciar o tratamento, observar, ajustar o medicamento. Então, o momento, cada um de nós vai sentir qual é o melhor momento. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhor momento é aquele momento em que você esteja se sentindo preparado para isso. Eu acho que a gente, óbvio que a gente está sempre estudando, mas é por isso que soluções como essa que a Rosane está trazendo aí como uma empreendedora na área da saúde, me parece interessante porque como você ainda não sabe se você já tem indicações suficientes para montar o seu próprio consultório, alugar um espaço, fazer uma reforma bacana como você gosta, botar uma secretária, você, óbvio, criou, na verdade, ali um espaço e começa os colegas a te indicarem pacientes. Eu me lembro que eu fiz neurologia na Unirio, muita gente me conhecia lá na universidade, e aí começaram a me indicar os pacientes, e assim você vai construindo a tua rede. O melhor momento, eu acho, que é quando a gente está preparado e quando a gente acha que já tem um network suficiente para ter algum paciente que vai te procurar para você começar, e ele vai indicando outros, e você vai construindo ali realmente a tua carteira, vamos dizer assim, de pacientes, aqueles especialidades cirúrgicas também precisa de consultório, porque um cirurgião geral, ele tem que ter um consultório, abrir o ambulatório, né, dele para poder ele dali ter as cirurgias. Tem coisas que ele vai resolver de maneira não invasiva, né? Outras ele vai precisar operar. Então, essa pergunta é bem interessante. Não sei se alguém agora está mais livre aqui, se alguém quer complementar, mas eu acho que... Eu queria... Fala, Júnior. A pergunta sobre que momento abrir o consultório. O que você acha? Então, eu acho que a pessoa, o médico, né, no caso, ele vai saber quando for o melhor momento para ele abrir o consultório. Ele vai perceber que as condições estão adequadas para ele falar assim, agora é o meu momento para abrir o consultório. Acho que não tem mais receita de bolo. Às vezes, ele com 2 anos de formado vai falar, ele seguiu uma trajetória que agora ele vai perceber que é o momento para ele abrir o consultório. Às vezes, com 10 anos, continua trabalhando em plantão e está muito melhor, está muito mais realizado trabalhando com plantão do que com seu consultório próprio. Eu acho que também não tem que ter essa obrigatoriedade de querer abrir o próprio consultório, ou então de querer ser precoce demais e abrir antes. Eu acho que a pessoa vai saber quando for o momento, quando a demanda estiver adequada, quando o seu serviço que você for prestar estiver de qualidade, com uma qualidade confiável, e todo um reconhecimento já, e você tiver uma estrutura boa para isso, você vai saber nesse momento. Essa é a minha visão. Por isso que eu tenho a tendência de ser muito ansioso, de querer, não, vou me formar, vou abrir logo meu consultório, mas no fundo eu sei que não vai ser assim para mim, até porque eu não vou me permitir botar os pés pelas mãos, né? Mas eu tenho certeza absoluta que quando for o momento para abrir meu consultório, eu vou abrir. Perfeito. Júlia, Rosane, querem falar um pouquinho dessa questão do momento onde o profissional médico decide que agora está na hora dele ter os seus próprios pacientes? Porque a gente falou muito em abrir o consultório, que é o nosso conceito antigo. Esse abrir o consultório significa ter os meus pacientes, seja num espaço colaborativo de co-work, seja dentro de um hospital, seja num espaço que a gente chamava classicamente de consultório, que é o nosso consultório. Então, a tendência nos parece que tem outros caminhos, né? Mas o mais importante em que momento eu vou começar a construir os meus pacientes, né? O meu nome enquanto profissional para o qual os pacientes são indicados, e eu vou cuidar desses pacientes pelo meu próprio... montar o meu próprio negócio, vamos dizer assim. Ser eu o profissional e não trabalhar num hospital, não trabalhar numa clínica, montar o meu próprio... voar, vamos dizer assim, ganhar voo solo. Então, quem quer comentar um pouco mais? Rosane, Júlia? Silvio, eu acho assim, olha, eu posso dar um depoimento aqui pessoal, né? Dentro da carteira de profissionais que já atendem aqui na Rede Plenos, eu tenho, assim, os 2 extremos. Então, tanto você, doutor Silvio, como o Júnior falaram perfeitamente bem. Eu tenho profissionais aqui que já são mais de 10 anos de experiência, cirurgiões que já têm grandes expertises, são referências nas áreas que atuam e nunca não achavam que já chegava o momento, né, até então. Então, assim, eu tenho profissionais com 2 anos de final, de término de residência,
como tenho aqui um cirurgião ortopédico de mais de 15 anos, e que ele resolveu agora criar um nome, né? Criar uma relação pessoal com essa clientela. Eu acho que isso que você falou agora no final, Silvio, vem muito de criar uma personificação daquilo que ele desenvolveu ao longo do tempo, sabe? Eu acho que é um momento muito peculiar, que é muito pessoal mesmo, de fato, e não tem como ser diferente, sabe? Não dá para ser diferente. Perfeito. Júlia, quer comentar essa? Sim, achei muito interessante tudo que vocês falaram, concordo plenamente. Eu também acredito que não existe um momento certo, né? Como o Júnior falou, não é uma receita de bolo. Eu acho que, assim como cada um tem a sua trajetória na faculdade, né? Também vai construindo a sua trajetória depois, né? Quando se forma. Depende, as suas conexões, né? As suas interações. E uma coisa interessante também, o Silvio também entrou em relação à especialidade, né? Se existem especialidades específicas para fazer o consultório, né? O Silvio citou o cirurgião, né? Muitas pessoas acham que o cirurgião não necessariamente tem consultório, né? Que ele só trabalha no hospital. Mas não, também tem possibilidade. Depende muito, né? Depende muito do estilo de trabalho também da pessoa. Às vezes a pessoa gosta mais da rotina do hospital, ou como a Rosane falou, depois de um tempo, né? Ver que chegou o momento de, né, construir o consultório, ter mais essa conexão com o paciente. Eu acho que depende muito, né, de cada um. Eu gostei dessa relação que a gente fez, porque nessa coisa de montar o consultório, a gente transformou, na verdade, em criar a conexão pessoal com o paciente. Porque uma coisa é você ser o cirurgião do hospital tal. Então, a pessoa vai bater no hospital, vai estar com uma apendicite, vai chamar a equipe de cirurgia, e a relação, na verdade, existe, obviamente, mas quem captou, vamos dizer assim, o paciente foi o hospital e não aquele profissional. Quando você deixa de ser da equipe só de um hospital e você passa a ter que captar o paciente, tem aí um desafio, porque aí eu vou começar a estar lá aguardando para que as pessoas me encaminhem pacientes e eu consiga falar, olha, me ligou uma pessoa e pediu para que eu atendesse a mãe dela. Olha, minha mãe está começando a ter um esquecimento estranho. Eu perguntei para ela, hoje falei para ela que amanhã a gente ia no shopping, ela me ligou, quando é que a gente vai no shopping? Então, estou estranhando, minha mãe nunca teve nada, rígida, saudável, e estou achando estranho. Você pode ver a minha mãe? Então, aí você começa a criar um vínculo pessoal. Ela não vai no hospital e lá vai ter um neurologista. Na verdade, ela quer que eu, Silvio, veja a mãe. Então, aí você começa a criar. E aí, acho que o Júnior colocou muito bem, a Júlia também, esse momento a gente vai sentir. O momento em que as pessoas estão querendo que você consulte alguém. Então, você precisa de um espaço para isso. E aí você começa a construir. Silvio. Né? Tem uma outra pergunta. Tem outras perguntas bem interessantes aqui, relacionada a seguinte, acho que a Rosane é a melhor pessoa para responder isso. Para montar, o Emanuel Lopes, para montar um consultório, um médico tem que ser obrigatoriamente PJ? Oi, Emanuel. Não precisa ser exatamente um PJ, né? A questão de ser um PJ ou atender da forma, né, como uma pessoa física, que vai mudar a sua forma de tributação junto ao fisco, né, a sua relação fiscal. Ele não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica, ele tem só que ter seu alvará, né, de atividade, como o conselho preconiza que você tenha, mas não há necessidade de ser o PJ, não. A questão de ser PJ é só por uma questão fiscal mesmo. Todas as outras exigências são obrigatórias, né? O seu alvará, o seu registro no CNAS, mas não pode ser como pessoa física. E aí, nessa mesma linha, Rosane, tem outras perguntas que são que orbitam essa mesma questão, né? Eu vou agrupar algumas outras aqui, da Gisele Carvalho e outras que têm a relação com o tempo médio de retorno do investimento. Aí eu queria entender melhor da Gisele, pedir até para explicar melhor que investimento necessariamente ela está falando. Se é o investimento num consultório, ou seja, alugar ou comprar um imóvel e tal, e aí vai depender muito do volume de pacientes que a pessoa tem, se ela tem de convênio ou se ela tem de sua particular, e aí esse payback, vamos dizer, quer dizer, o tempo que ela vai levar para amortizar, para retornar o investimento que ela fez,
vai depender muito do valor da consulta, do volume de consultas que ela conseguir. Então, a gente pode tentar aprofundar um pouco esse tema, mas a Gisele Carvalho perguntou qual é o tempo médio de um retorno do investimento. Só que precisa entender, peço a você para escrever aí no chat, Gisele, que tipo de investimento. Porque, por exemplo, se você for para um espaço compartilhado, pelo que eu entendi, não sei, a Rosane pode falar melhor, não há um investimento inicial. Você tem um valor, você tem paciente, e você, dentro do valor que você cobra do paciente, tem uma parte que você está, vamos dizer assim, investindo ali naquele espaço para você atender. Mas eu vou agrupar essas perguntas relacionadas a isso para passar aqui para os debatedores. A gente tem aqui uma pergunta sobre credenciamento com operadora de saúde. Tem várias perguntas sobre isso. Qual é o desafio para realizar credenciamento para plano? E aí a Rosane acho que pode também explicar aqui o seguinte: um espaço como de consultório, ele muitas vezes o profissional, a gente começa a criar esse vínculo com o paciente quando a gente quer ser a gente a referência. Portanto, é muito comum que a gente esteja começando a tentar investir numa rotina particular. Porque o convênio, quem capta o paciente para você é o próprio convênio, muitas vezes. Você entra lá no convênio e vê neurologista na Barra, aí vai estar lá o professor Silvio. Então, assim, existem dois caminhos um pouco diferentes. Você fazer parte de um plano de saúde, e aí existem vários desafios, tá? O Emanuel, né? Que é o seguinte, o Dejanilton também, e a Giane também, perguntaram sobre plano de saúde. O plano de saúde, ele analisa a quantidade de profissionais daquela especialidade que ele já tem. Então, se ele estiver bem servido de profissionais de boa qualidade, você formado, não é simples, não é trivial você conseguir entrar na carteira de um plano de saúde. Se você tiver um plano de saúde já, você pode levar para um espaço compartilhado desse, por exemplo, comunicando ao plano de saúde que você atende naquele determinado espaço, mas não é muito fácil hoje você entrar na carteira de plano de saúde, não. O que nós estamos discutindo aqui é um momento que a gente se sente adequadamente apto a começar a investir, que é o momento que você tem que investir energia, investir tempo para construir a tua própria clientela, na maior parte das vezes particular. Eu não sei, Rosane, se eu não falei aqui completo, se puder aí acrescentar. Não, bem correto, Silvio, bem nessa linha, sim. A gente aqui, por exemplo, na nossa rede, nós não temos nenhum profissional que atende por plano de saúde, né? A gente percebe que é uma grande tendência o não atendimento, e aí entra várias questões, né, do percentual de remuneração, em alguns casos, como muito bem o Silvio colocou, a dificuldade de entrar, né, para alguns planos, inclusive, você tem que pagar uma luva alta, né, porque você se torna um pouco associado daquele plano, né, um cooperativado, na verdade, e aí é um custo alto, mas é um custo também que não garante que você fique no plano. Também, corretamente, como o Silvio colocou, dependendo da especialidade, você não tem o direcionamento daquela clientela. Então, assim, o que a gente percebe aqui é que há uma grande tendência, mesmo que conscientemente, mesmo que você não saiba que você não vai ter esse amparo do plano de saúde para fazer uma captação, né? Porque ele acaba fazendo, né? Tem o livro do plano, e aí, através do plano, você é visto e tal. Mesmo não tendo essa atração de início, os médicos preferem iniciar a sua jornada no consultório próprio, fazendo por outros mecanismos, né? Tem vários marketplaces, né, agora no mercado, onde divulga a sua atuação como médico, a própria, como a Júlia colocou super bem, para alguns ainda é um pouco difícil, mas para a grande maioria, né, os mais jovens, é muito mais tranquilo estar nas redes sociais falando da sua especialidade, falando da sua forma de atender, e esse caminho a gente percebe aqui que é o mais usual, né? Que o plano de saúde realmente pelo menos não tem sido, na nossa experiência aqui, uma opção. Só para registrar, né, para o Emanuel, que não ele optar, né, o profissional optar em estar atendendo
num espaço compartilhado, seja na Plenos ou em qualquer outro, não há nenhuma dificuldade de que ele faça o atendimento dele por plano de saúde, como o Silvio colocou, e o seu endereço é só pulverizado, né, nas unidades da rede. Mas percebo que não é uma tendência, viu, Silvio? Perfeito. Então, tem muitas perguntas relacionadas ao plano de saúde, acho que a gente já esgotou, né? Falando, o plano de saúde, obviamente, para algumas especialidades que tem procedimentos, cirurgia é fundamental, mas existe o consultório e existe a cirurgia. Então, isso. Você muitas vezes consegue estar credenciado, atende particular, mas opera eventualmente por convênio, depende do interesse do convênio também, para que todos saiam, todos tenham atendidas as suas necessidades, tanto o paciente, quanto o médico, quanto o plano. Acho que a saúde suplementar, né, os planos de saúde, são super importantes para todo esse ecossistema de saúde. Mas nós estamos falando da construção. Estamos discutindo aqui, na verdade, a construção de uma clientela própria que vem captada da sua própria marca, da sua própria reputação. Mas, obviamente, que se um plano de saúde tem interesse, né, em credenciar um profissional, isso é super interessante também, e espaços compartilhados, eles não impedem que você atenda ou por plano ou particular. Tem um comentário da Ana Flávia Monteiro muito interessante, que é o seguinte: pensar em montar um consultório médico, seja ele compartilhado ou não, é de fato o ideal para jovens médicos? Ela interroga. Ela pergunta, será que o jovem médico, independente, compartilhado ou não, isso é o ideal para um jovem médico? Ou é mais interessante procurar mais experiência antes de investir no empreendedorismo? Esse ponto, Ana Flávia, a gente já tocou aqui, é super importante. A gente empreender em ter o nosso próprio, vamos dizer, vínculo com os pacientes, quando a gente se sente verdadeiramente preparado para isso. Então, achei esse comentário bem interessante. E a Valesca Suelen disse que também é a mesma dúvida dela. E aí a Júlia já falou, o Júnior já falou, não é se formar, se especializar e logo sair abrindo um consultório. É isso, será? Essa interrogação que está aqui, e pelo que a gente discutiu, parece que o momento DAO não tem fórmula, há quem queira. O dia 1, saí da residência, acabei dermato, vou abrir meu consultório amanhã, tá bom. Mas aí é uma escolha muito pessoal, mas foi bom, te agradece aqui aos comentários de quem falou aqui no chat. O Bruno Carvalho... Silvio. Oi, desculpa. Então, indo nessa sua linha, o Laerte até também perguntou qual é a melhor maneira de criar sua marca durante a sua formação. Eu acho que essa, sim, é um ponto importante para você começar a criar confiança, para você conseguir pensar em ter o seu consultório, trabalhar num espaço onde você vai prestar consulta. Então, as pessoas têm que se preocupar realmente em criar sua marca. Aí o Laerte perguntou qual que é a melhor maneira para você criar a sua marca, né? Eu acho que a Júlia tá indo num caminho sensacional, que é o caminho das mídias sociais digitais, que é isso, que é o futuro. Na verdade, esse é o presente já. E se você não souber explorar isso, você está indo meio que na contramão. Então, a melhor maneira, ao meu ver, é essa, nos meios digitais. O pessoal está explorando bastante, então, e quem não está por dentro, literalmente, está por fora. Então, é complicado. E outra coisa também que só queria avisar o pessoal daí de casa, é que o pessoal do SJTMed já liberou a lista de presença. Então, só para vocês assinarem, que está aqui no chat, aqui embaixo, ou aqui do lado. Tá? Mas desculpa, a Rosane e o Silvio queriam falar alguma coisa. Eu gostei muito da tua fala. Eu queria só complementar com uma coisa. O colega que perguntou sobre a criação da marca. Acho que a Júlia faz também um trabalho muito, muito bacana, muito sério, porque a rede social ela tem de tudo, né? Ela tem gente fazendo coisa muito legal, tem gente fazendo muita coisa que a gente não acha interessante. Então, eu acho que a gente ter ética da forma com que a gente vai se apresentar é muito importante. Agora, a construção da marca de um médico também, ela se faz durante a faculdade, nos espaços que a gente tem para construir o networking. Fazendo uma monitoria, conhecendo profissionais interessantes, fazendo iniciação científica, participando das ligas acadêmicas, porque a liga ela vai te permitir interagir com vários profissionais da sua faculdade e de outras faculdades, vão conhecer o seu trabalho. Você imagina, o Júnior, por exemplo,
A gente vê a trajetória, e aí é óbvio que a instituição, professores, convidam para participar de atividades, convidam para ajudar a coordenar ações de vacinação da Covid, de ação. Então, e aí você vai se enfronhando na comunidade médica, né? E aí, quando você se forma, quando a Júlia ou o Júnior, eles estiverem na residência, a gente fica sabendo, e aí a gente fala, olha, o Júnior está fazendo ortopedia. A grande dúvida. Eu ia até te perguntar, você já escolheu? Não. Mas vamos supor que ele faça ortopedia. O Júnior está fazendo ortopedia no INTO. Pô, que bacana, a Júlia está fazendo anestesia no INCA. Aí você meio que vai acompanhando a trajetória dos alunos. E quando ele se forma, você começa a indicar paciente. Então, a marca do médico, eu concordo que as redes sociais ajudam muito, mas a marca do médico ela começa a ser construída dentro da faculdade. Então você na faculdade, você vai construindo essa marca. E óbvio que eu hoje vejo vários egressos prosperando através das redes sociais. Eu vejo alunos que fizeram oncologia, estão abrindo clínicas de oncologia, e aí a gente até vai no inbox. Cara, que bacana esse trabalho. Poxa, eu tenho aqui um paciente para te indicar. Essa rede, ela se autoalimenta. Então, marca de um médico, ela se faz durante a faculdade e na residência, né? Durante a fase de especialização. Silvio, posso dar uma contribuição aqui para vocês? Assim, à vontade. Aqui a gente tem uma preocupação, como a gente colocou no início, de fazer de criar um suporte, né, para que esse profissional ele se preocupe basicamente em atender. Então, a gente tem oferecido um apoio na questão de marketing, né, de como que ele pode se colocar. A gente sabe que os procedimentos, e existem muitas restrições, né, em se colocar nas redes sociais, com as suas especialidades, enfim. Mas uma coisa que a gente tem observado muito, acho que a Júlia pode corroborar com essa observação, é o seguinte, a geração de conteúdo, sabe? E que ele pode estar acontecendo mesmo antes de você ter o seu próprio consultório. Então, você pode usar as suas redes sociais para realmente dar para a população, ou para aquele que pode vir se tornar o seu paciente final, pinceladas de conhecimento, né? Assim, aquela coisa que a gente fala assim, de conhecimento compartilhado. Obviamente que você não vai ficar fazendo atendimentos ou nenhuma prescrição, não é isso, mas que você pode usar as redes para esclarecer, e a gente tem visto agora, nesse momento do Covid, uma série de profissionais, né, indo para as mídias para esclarecer a população de uma série de questões que ela fica ali. Então, quanto mais você se doa, né, nessa entrega de oferecer conhecimento, a gente percebe aqui que mais engajamento. A gente tem experiências de profissionais que começaram aqui há um ano atrás e começaram a falar da sua prática, a falar de uma forma ética, correta, dentro das regras do jogo, e ao longo aí de um ano de ter triplicado a sua agenda, né? E a sua participação, né? de público. Uma outra coisa que eu queria registrar para vocês, assim, não só aqui na Plenos, mas em outros espaços compartilhados, existe uma questão do network, né, que o Silvio falou super bem aí, ainda na fase da formação, lá da universidade, da residência, mas num espaço compartilhado você acaba tendo essa possibilidade de fazer parcerias, de ter o outro profissional de uma especialidade que complementa a sua atuação, e aí tem o paciente do outro profissional que ele acaba sendo necessário no seu atendimento, e essa é uma outra forma também de você começar a se tornar conhecido. Perfeito. Você sabe, Rosane, que coincidentemente teve uma pergunta aqui justamente sobre esse aspecto. Se um espaço de coworking que a gente está hoje conhecendo aqui nessa live, se ele permite justamente o Jorge Vieira perguntou se num espaço de compartilhado dá para conhecer os outros profissionais ali que atuam naquele ecossistema para fazer algum networking e parceria. Eu já ouvi falar, você pode explicar melhor, que existe até muito assim, a pessoa sai da consulta com o neurologista e, olha, mas tem um cardiologista que também atende aqui, e aí tem sim uma rede que se forma a partir desses espaços compartilhados de coworking médico, não é isso?
Exato, exato. Assim, acontece em dois momentos distintos, né? Acontece quando o paciente vem para um atendimento de uma determinada especialidade e toma conhecimento que naquele mesmo local, no local que ele se sentiu bem, né? Que ele foi acolhido, que faz sentido para a vida, né, dele, para o ritmo, e ele encontra ali outros profissionais, invariavelmente ele acaba deixando, perguntando, ele pega o cartão, ele já se interessa, né, por aquela outra solução de um eventual problema que ele tenha. E, de outro lado, o próprio profissional, ele consegue... A nossa ferramenta, por exemplo, no caso da Plenos, né, a gente tem uma solução tecnológica que faz toda a gestão do espaço e que também faz a interação entre os profissionais que aqui atendem. Então, assim, ele consegue ver... interagir, existe um network dentro da plataforma. Então, eu conheço o doutor, vejo lá que tem um neurologista, enfim, que pode me ajudar na psiquiatria, e aí isso já propicia um segundo momento de interação, entende? Muito legal, bem interessante. E você acabou tangenciando aqui outras perguntas também. Por exemplo, o Jorge Vieira pergunta se esse conceito de coworking médico, né, que a gente está se falando aí, que já tem no mundo todo e aí no Brasil, né, e a Rosane é uma das pessoas que estão à frente aí desse movimento. O Jorge Vieira pergunta se no coworking, além dele ter um valor por horas para o uso do consultório, se também cuida da agenda do médico. Você já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a tecnologia embarcada e o sistema de agendamento. O paciente entra e agenda. Como é que funciona? O médico define lá qual é o horário que ele tem? Como é? Exato. A gente trabalha da seguinte forma. A gente disponibiliza uma grade. Esta ferramenta é um aplicativo que ele baixa no seu próprio celular, no iOS ou no Android, e ali ele consegue visualizar todas as disponibilidades de horário, né, nesse espaço, e ele próprio pode fazer a gestão do seu uso de horário. Uma outra forma também de uso é quando o profissional já nos deixa pré-definido, olha, eu tenho determinada dia da semana que é minha disponibilidade, a gente divulga, né, esse profissional, ele também usa os nossos canais de divulgação, e a gente faz a gestão da agenda dele, eu faço a captação, né, do paciente, faço o agendamento, fazemos a confirmação, e ele recebe a agenda já pronta e fechada e vem só para fazer o atendimento. Então, a gente faz a gestão ativa e passiva, né? Ou seja, a prospecção e a confirmação de agenda, o processo inteiro. Perfeito. A Cris Nogueira disse, muito bom saber tudo isso. Não imaginava a praticidade para o médico e para o paciente. Então, tem muitas manifestações legais aqui, falando sobre... eu acho que a carreira médica está mudando muito rápido e a gente está aprendendo muita coisa nova. Eu vejo, por exemplo, essa questão durante até a própria formação, né, o uso da tecnologia, as ferramentas remotas, você poder conectar, por exemplo, um paciente, um preceptor e um aluno num ambiente virtual, que nunca vai substituir, obviamente, o contato real, mas é uma das etapas da formação, né? Então como também as funcionalidades para a prática profissional também vem se desenvolvendo muito. E aí, esse espaço dinâmico aí de coworking na área de medicina, na área da consulta, realmente cria uma flexibilidade bastante grande para médicos e pacientes, né? Vide nós aqui hoje, né?Oi? Vide nós aqui hoje. Exatamente. A gente tem só um segundo também. O pessoal da SJT Med pediu para avisar que o link só vai ficar disponível durante o período da live. Após a live, eles vão suspender o link, tá? Qual o link? O link Desculpa. da inscrição da presença lá, para se inscrever para ganhar a hora complementar. Ah, perfeito. Então, a gente ainda tem aqui algumas perguntas, mas elas todas... Eu tentei agrupar, na verdade, algumas delas, porque elas são semelhantes, né? E aí, já a gente vai se direcionar para os comentários finais de cada um, para a gente ser bem rigoroso com o horário e terminar às 8h30, que é o que estava programado nessa nossa live de hoje. Então, antes, só dizer que
algumas perguntas são relacionadas à burocracia, ou o que um profissional precisa, mas acho que você já falou, quer dizer, ter o seu próprio... quer dizer, a Plenos auxilia no cadastro no CNES, a questão do alvará, né, da autorização profissional desse indivíduo para atender, né? E aí você quer falar um pouco mais sobre isso? Quer dizer, o que um profissional precisa se atentar, ou o que a Plenos apoia, ou a Plenos de todos os outros espaços coworking, né, apoiam esse profissional para que ele possa atender, do ponto de vista da burocracia, que é o que tanto preocupa as pessoas e desvia a atenção, né, do profissional para o atendimento em si. Quer falar um pouquinho mais disso, Rosane? Não, tá. Então, com relação à burocracia, Silvia, a gente orienta a ele, dependendo da especialidade, né? Até porque aqui a gente atende então, não só médicos, né? Nutricionistas, psicólogos. Então, assim, dependendo da área, né, e do seu registro profissional, a gente orienta tudo que ele é necessário para que ele fique devidamente enquadrado conforme é preconizado no seu conselho correspondente, né? Então, a gente dá os caminhos, existem coisas que são personalíssimas, que são atos personalíssimos e que ele próprio tem que executar, mas que a gente dá todos os caminhos, a gente dá os links, informa da obrigatoriedade, né? Quando eles assinam um contrato conosco, a gente tem um prazo ali de adequação para que eles apresentem toda essa documentação e a gente dá todo esse apoio. A gente também oferece para os profissionais um apoio fiscal, né? Contábil, fiscal, com o parceiro, que é um parceiro do espaço, e que também os auxilia nas questões, que é um dos grandes gargalos do profissional de saúde, são as questões que diz respeito aos registros contábeis, como é que ele faz com as notas, qual é a obrigatoriedade, né? Então, assim, a gente também tem uma parceria com um apoio contábil que os auxilia nesse assunto. Uma coisa que... Pode falar. Uma coisa que eu só queria deixar registrado, que eu acho que alguém comentou aqui, acho que foi até na fala anterior do Emanuel, uma pergunta que surgiu, que é com relação ao custo disso, né? Então, assim, na verdade, a gente tem um modelo onde o profissional ele paga por tempo de uso, né? Que acho que é a grande inovação que a gente trouxe, é que tudo isso que a gente está falando, o profissional ele tem um custo por uso do espaço, né? Então, é o que a gente imagina que viabiliza esse primeiro momento, fica parecendo assim que ele sai da universidade. Não, é o primeiro momento a partir da decisão dele de que está na hora de abrir o seu próprio consultório, né? E aí ele paga realmente por uso. É uma vantagem financeira, né, econômica aqui, e até de teste, né? De teste de local, se aquela especialidade naquele bairro, para aquele público, ela está mais aderente ou não. Então, a gente entende ser bem interessante pela flexibilidade que dá ao profissional de estar se instalando aonde depois de uma experiência ele vê que é mais interessante, né, para ele. Eu acho que era isso. Perfeito. Então, pelo que eu pude entender, esse novo conceito, a diferença é que, ao invés desse profissional ter que obrigatoriamente se comprometer lá com um turno, que é X reais por mês, ele tem a flexibilidade de ajustar isso semana a semana, ele é de acordo com o uso e não aquela responsabilidade fixa, atendendo ou não atendendo, de ter aquele horário ali exato. Fixado para o atendimento dos pacientes, né? Exato, mudei de plantão, o hospital que eu até mudou o meu plantão. E aí vou atender terça, vou atender quinta tarde. Não tem problema. Exatamente. Perfeito. Bem, a ideia do papo de hoje foi trazer coisas diferentes, refletir sobre coisas diferentes, o que tem aí de novidades. A gente tem uma programação extensa, a gente vai disponibilizar para todos que participaram aqui, os que se inscreveram, todo o calendário de atividades do Med Carreiras, e a gente pede também para que vocês indiquem temas. O Med Carreiras tem esse propósito, construído por professores e alunos, médicos, não médicos, empreendedores como a Rosane, para que a gente tenha um momento de discutir a carreira médica e o que tem aí realmente de tendência.
E aí, agora, às 8h17, a gente vai passar agora a rodada de considerações finais. Ficou uma pergunta do Bernardo aqui, que poderiam falar um pouco sobre como definir o preço da consulta? A gente sabe que precificar a consulta é algo, Bernardo, bem complexo, porque depende muito das características daquele profissional, né? Depende, existe, óbvio que a gente sabe mais ou menos uma faixa, né, de que, em geral, um profissional recém-formado, ainda sem muita referência, consegue cobrar, e na medida que ele vai ganhando reputação, ganhando espaço, ele vai conseguindo precificar melhor a tua consulta. A Rosane, eu já vi uma outra fala dela, onde ela diz que não há tabela, não há ciência, não há da onde você obter essa informação de como precificar, isso é muito individual. Já desse, a Rosane contou, por exemplo, que o profissional pergunta às vezes até para ela lá na Plenos: Rosane, quanto é que estão cobrando aqui os cardiologistas? Porque eu não sei quanto eu vou cobrar, estou começando a atender na Barra agora, quanto eu cobro? E aí a gente vai avaliando, mas eu acho que isso não é uma coisa que tem ciência. O Edson falou perguntando da tabela, CBH-PM. Isso é uma tabela que norteia o pagamento das consultas e procedimentos de convênio, e não de particular. Então, essa tabela, se ela é boa ou não boa, na verdade, é o que hoje os convênios praticam. Bem, tem muito assunto, tem muita conversa, a gente vai marcar outras rodadas. De novo, agradecer mais uma vez a presença de todos aí que ficaram conosco até agora. É uma alegria muito grande ver aqui vários alunos das nossas instituições e também, certamente, de outras instituições que estão acompanhando a gente aqui. A carreira médica é algo que a gente acha que é super importante de discutir. Então, eu vou agradecer aos nossos convidados de hoje, passar a palavra para eles despedirem, agradecendo muito realmente o tempo que destinaram aqui a esse papo com a gente, e dizer que a gente está muito satisfeito com termos conseguido iniciar os trabalhos aí do MED Carreiras, agradecer ao SJT, como vocês sabem, que é um ecossistema de preparatório não só para residência R1, para preparatório para R3, para R1 de especialidades, provas de título, concursos, revalida, enfim, é um grande ecossistema de preparatórios. Então, agradecer a JT pela organização, por toda a programação aí junto ao MED Carreiras aí da Edux. Então, eu como profissional clínico, sei a importância da gente discutir o tema quando e como montar o nosso consultório. Quero terminar agradecendo, então, muito ao Júnior, agradecer muito a Júlia, agradecer muito a Rosane, e dar parabéns a Rosane pela forma empreendedora e por ela trazer para a medicina uma solução tão bacana. Vou, então, me despedir e passar, então, para os colegas aqui fazerem suas considerações finais para a gente encerrar 8h30 em ponto, para a gente ser bastante pontual. Então, vou começar com as despedidas da Rosane, depois da Júlia e depois do Júnior. Então, pessoal, obrigada, né? Assim, que eu posso agradecer demais vocês, né, pelo espaço, pela essa oportunidade de estar falando para vocês. Não é minha área, né? Não sou oriunda da área de saúde, mas eu sou apaixonada pelo atendimento. Então, para mim é um grande prazer estar falando um pouco da nossa história para vocês. Queria deixar aqui para vocês o seguinte: lá no site da Plenos, a gente tem uma área de blog, onde a gente disponibiliza vários artigos para o profissional de saúde. Então, lá a gente fala sobre ações de marketing, a gente fala como se posicionar no Google, tem uma área com alguns e-books, assim, dando várias dicas de legalização, de documentação. Tudo que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem lá no nosso site, na área do blog e na área educacional, que vocês podem entrar e sejam super bem-vindos para conhecer o nosso espaço. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Rosane. Júlia? Boa noite. Queria agradecer novamente, né, ao Silvio, ao doutor Silvio, à SJT pelo convite, por organizar tudo isso aqui, ao Júnior e à Rosane por
também estarem compartilhando aqui a discussão. Eu gostei muito, com certeza, realmente, como eu falei no início, impactou nas minhas decisões. E até um alívio saber que existe essa modalidade, né, de coworking médico, porque praticamente resolve todos os problemas, né, todas as dores que a gente comentou aqui no início. Achei muito legal e foi uma honra participar. Obrigado, Júlia. Parabéns mais uma vez aí pelo teu portal, pelo teu perfil, né? E que mais colegas médicos, alunos, compartilhem suas experiências e que isso ajuda um ajuda os outros, né? Através das redes sociais. Parabéns pelo trabalho lá. E vamos e sucesso no internato, né? Você entrou no internato. Você já escolheu a especialidade já? Já escolheu a especialidade? Eu quero ir para a área cirúrgica. Você falou que quer ir para a cirúrgica. Ainda não decidiu qual cirurgia, né? Não, estou na dúvida entre pediátrica, aparelho digestivo, depende. Pô, bem bacana. Pena que não é neurocirurgia. Eu não sou neurocirurgião, não, mas eu puxo sardinha pro lado das neurociências. Então, se fosse neurocirurgia, aí você está mais pertinho aqui da área da neurologia. Mas pediatria também é super legal. Cirurgia pediátrica é uma área super bacana. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E, Júnior, suas considerações aí finais? Gente, brigadíssimo por terem ficado aqui com a gente até o final da live. Queria também agradecer a Rosane, a Júlia, o Silvio, por todo mundo aqui, pelo debate. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi proveitoso para mim, porque eu descobri muita coisa nova. Descobri esse modelo novo de negócios que eu ficava martelando na cabeça também. Eu falava, caraca, eu não vou conseguir abrir meu consultório, não. Aí agora, sabendo que tem um negócio novo, dá para pelo menos ficar mais tranquilo, né? Pelo menos é assim que eu estou me sentindo. E, enfim, brigadíssimo por terem ficado acompanhando a gente em mais uma live. A equipe do Med Carreiras está tão muito bem, estão trabalhando demais, estão entregando muita qualidade. Então, obrigado também para toda a equipe do Med Carreiras, toda a equipe do SJT Med também. E é isso, gente. Boa noite e obrigado por terem acompanhado aí a gente até agora. Maravilha, Júnior. Tem várias manifestações bem legais aqui. Eu acho que o feedback é super importante para a gente também saber quais temas trazer, né? Eu acho que esse tema do consultório foi um tema que o pessoal gostou bastante. Tem aqui a Inês Castro falando que foi ótimo, agradecendo. Jéssica Argolo dando parabéns pela discussão. Tiago Ribeiro falando que foi show. Jane Amazonas dizendo que foi obrigado a todos. Valdemir Martins dando parabéns. Então, assim, várias manifestações que levam a gente a ver que o feedback foi muito legal. Foi um tema que a gente pode explorar ainda muito mais, mas foi um primeiro momento, né, da gente conversar um pouco sobre esse assunto. A Luíse Moraes também aplaudindo, dando parabéns, a Aline Sucupira com carinhas de coraçãozinho. Vocês sabem que a gente não ama com coração, né? A gente ama com o cérebro. Mas tudo bem, botaram o coraçãozinho que eu vou ficar na boa. Mas, na verdade, o coração não ama nada, né? Ele bate sangue, só mais nada, mas tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, não, porque vamos dizer que eu sou puxa-saco da neurologia. Então, a Aline... Fernanda Finco está aqui também aí colocando a questão do link. Tiago Ribeiro dizendo que foi ótimo. Enfim, o Maurício Barros de Arruda, obrigado pelos esclarecimentos. Ou seja, várias manifestações bem legais aqui de agradecimento. Fernanda Pacheco disse que foi realmente maravilhoso, amei, muito esclarecedor, gratidão a todos. Valdemir Martins aqui falando de Estácio Canindé, então um abraço aí para o Estácio Canindé. Várias pessoas de Canindé aqui falando, legal. Evelyn Miguel dizendo muito bom. Enfim, se eu for ler todos, e realmente não estou conseguindo parar aqui de subir, a gente vai passar das 8h30. Então eu vou respeitando aqui o horário, e aí a Moama Costa botou 2 coraçõezões para me provocar. Ô, Mama, eu não te conheço, mas vou dizer a você que eu também acho legal o coração, mas a gente ama com o cérebro, né? Eu acho que a gente que fala coraçãozinho, você, tá meio sem, né, noção a gente ama com o lobo temporal, com o nosso sistema neurotransmissor. Então tem que botar cérebrozinho, você. E agora o WhatsApp, né, tem um cérebrozinho. Então, quem diz cérebrozinho, você, está sendo mais preciso ao dizer que eu amo você, afinal, a gente ama com o cérebro. Bem, vários aqui feedbacks positivos. Quero agradecer a todos.
8h27, vamos terminar 3 minutos antes do horário, mostrando nossa pontualidade britânica. E até a próxima evento do MED Carreiras. A gente conta com vocês para participarem e para darem sugestões de temas para a gente trazer aqui. Hoje foi falando de consultório. Foi muito legal. Obrigado a todos aí. Um abraço, boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau.